Olá, meu nome é Alex Villegas, eu sou professor do IF e estou aqui com dicas rápidas e eficientes sobre a disciplina de iluminação. A dica de hoje é sobre 3 ferramentas que são subestimadas para trabalhar com luz natural. Quando a gente fala de luz natural, normalmente a primeira coisa que a gente pensa é colocar o ISO lá em cima, né? Câmeras com ISOs altíssimos e as lentes o mais claras possíveis. F1.4, F1.2, né? E na verdade nem sempre esse é o nosso único caminho. Tem várias ferramentas, tem várias coisas as quais não são dadas a devida importância, por assim dizer. Algumas são até um pouco óbvias assim, mas eu não vejo isso sendo utilizado com muita frequência, por exemplo. Então a primeira ferramenta da qual eu gostaria de falar é o tripé de câmera. O tripé de câmera ele é uma ferramenta um tanto quanto controvertida para trabalhar em externa, luz natural, essas coisas. Por quê? Porque a princípio ele tiraria o dinamismo da sessão fotográfica. Então a sensação que as pessoas têm é que se elas não conseguem ter a liberdade de se jogar no chão numa fração de segundo, elas estão trabalhando amarradas. E não é assim que funciona. Um bom tripé de câmera, um tripé estável, pesado, com uma boa cabeça, ele também te ajuda na composição. Ele permite o uso de velocidades baixas e ele ajuda muito a se concentrar na direção. Por que eu digo que ajuda na composição? Pelo seguinte, quando a gente está com uma câmera na mão sem nenhuma referência, né, é muito comum a gente esquecer do fundo. A gente grudar a direção ali no primeiro plano, começar a fotografar um modelo, descer, subir, dobrar as pernas, subir em banquinhos, enfim, tentar variar o máximo possível os ângulos. E aí quando a gente vai analisar as imagens depois, acontece esse tipo de coisa. Então, por exemplo, nessa foto, eu tenho uma boa posição do modelo, né? Aqui está tudo ok, mas no meu fundo, né, apareceu o teto, acabou o fundo, apareceu aqui o softbox, a área de iluminação homogênea no fundo saiu do quadro, né? Então eu começo a pegar uma área de sombra aqui embaixo. Então isso é uma foto que tem um primeiro plano bacana, é uma foto utilizável, mas que vai me dar bastante dor de cabeça na hora da pós-produção, porque eu vou ter que... Essa foto é feita para se trabalhar com fundo branco, né? Então eu teria de limpar isso e deixar branquinho. Quando se trabalha com tripé, você trabalha com pontos definidos, um enquadramento definido, e ele vai ficar fixo. É como se você definisse um palco. Então, com esse palco montado, tudo vai acontecer lá. Quando se trabalha, por exemplo, com uma lente um pouco mais grande angular ou com fundo mais justo, qualquer movimento errado em relação ao modelo vai te trazer problemas no fundo. Então, pessoalmente, né, a solução serve muito para mim, que sou fotógrafo mais de estúdio, mais de retratos, books, né, enfim, eu trabalho com situações mais controladas. O tripé de câmera me permite situar o fundo. Eu componho, olho com a câmera, né, vejo mais ou menos qual é o enquadramento que eu quero, qual é o fundo que eu quero e travo a câmera nesse ponto, utilizando um tripé. E aí isso me permite me concentrar só na direção, porque o fundo vai ser basicamente o mesmo, está bem alinhadinho, está bem iluminado, está bem composto. E aí eu vou trabalhar com o meu modelo, para onde ele vai virar, onde ele vai ficar, se ele vai se aproximar da câmera, se ele vai se afastar. Então, continua sendo dinâmico do mesmo jeito, mas não vira caos. Não vira aquela situação em que eu tenho fotógrafo e modelo, girando e mexendo ao mesmo tempo. Isso funciona, assim, basicamente o que eu digo funciona para mim. Tem gente que se dá muito bem
com essa dança. Eu prefiro travar um pouquinho, eu prefiro trabalhar com um quadro definido e gerenciar, dirigir o meu modelo para ter precisão milimétrica, para saber exatamente para onde ele vai estar virado, como ele vai receber a luz, sem perder a iluminação e a composição do meu fundo. Então, nesse sentido, acabei me tornando uma espécie de fanático do tripé. Eu estou sempre usando o tripé, mesmo quando as condições de luz são favoráveis. Me garante estabilidade, me garante constância na composição. Outra coisa que é possível é trabalhar em circunstâncias de luz extremamente desfavoráveis. Então, no caso dessa cena, eu tenho luz de janela extremamente fraca, porém bonita. Então, eu tenho uma luz de uma janela bastante grande, bastante difusa, porém pouquíssima luz. Eu teria que subir bastante o ISO, mas o tripé me dá estabilidade para trabalhar com velocidades mais baixas. Então, para vocês terem uma ideia, essa foto, que foi a foto produzida nessa circunstância, ela tem uma exposição de meio segundo em ISO 100. É o melhor de todos os mundos. Nitidez, qualidade de imagem, estabilidade na composição e trabalhando bem com o modelo, eu não tive problema de movimentação. Então, absolutamente nada fica borrado. Então, não é necessário utilizar ISOs muito elevados ou abrir demais a lente e perder muita profundidade de campo. Essa foto foi feita a f4, se não me engano, f4 ou f5.6. O que é uma abertura que já não me permite aproveitar uma quantidade muito grande de luz. Mas eu precisava da profundidade de campo. Então, da maneira como eu queria representar os planos, né, da maneira como eu queria o rosto dela inteiro em foco, apesar da proximidade e o desfoque começando só mais longe, eu precisaria usar uma abertura muito específica. Então, nesse caso, ou era ISO muito alto, ou era tripé de câmera. A segunda ferramenta é o difusor. Não o rebatedor, o difusor. Quando se trabalha, por exemplo, no sol do meio-dia, a primeira coisa que nos vem à cabeça é rebater a luz. É pegar uma placa prateada, é comprar um rebatedor daqueles desmontáveis, né, daqueles que se abrem em círculo, e tentar fazer uma luz de compensação normalmente na linha oposta ao que o sol está incidindo. O que traz resultado, mas é difícil de trabalhar, é bastante difícil de trabalhar. Nos vai dar uma imagem uma sombra bastante dura, uma linha muito gráfica, né? Então a gente tem um elemento gráfico muito forte com o desenho das sombras, mesmo rebatendo, e esse desenho ele só fica bacana em posições muito específicas. Luz dura, ela é muito gráfica, ela é muito dependente de estar na posição certa, e pela lei de Murphy, o sol nunca vai estar na posição certa. Então, o que a gente pode fazer? A maioria dos rebatedores que nós utilizamos, né, aqueles redondinhos, eles são os chamados 5 em 1. Então, eles podem ser abertos, podem ser desmontados, né? E a parte central, aquela que é um difusor. Então, normalmente, o chamado rebatedor 5 em 1 é um difusor com 2 envelopes. Um envelope preto e branco e o outro prateado e dourado. Esse que está aqui no PowerPoint, ele é um butterfly. Ele é um difusor bem grande, colocado em tripés, né? Que permite quebrar a luz, né, de uma maneira bastante abrangente, bem grande. Então, os difusores são muito usados em ensaios de moda, books, etc. É um trambolho, é difícil de carregar, é difícil de manusear. Mas aquele difusor redondinho, né, ele já é mais do que suficiente para fazer essa quebra. É só colocar assim, é só colocar o difusor no caminho da luz.
o seu sol vai se transformar instantaneamente numa espécie de softbox. Quanto mais próximo o difusor estiver da pessoa que você está fotografando, mais suave fica a luz. E aí a gente consegue pegar uma luz que originariamente é extremamente dura e na direção errada, que se eu rebatesse ia me manter essa linha, e transforma em algo muito mais suave, uma fonte de luz bem maior, sem eu precisar levar o modelo para a sombra, sem eu precisar usar fontes de luz suplementares como flashes, sem precisar rebater, unicamente quebrando a luz do sol com um difusor. Na necessidade de trabalhar com coisas maiores, uma cortina, qualquer material relativamente translúcido já vai fazer essa função. E a terceira ferramenta é o bom e velho fotômetro. O fotômetro ele já foi companheiro essencial de todo fotógrafo na época do filme. Não se fazia absolutamente nada sem o fotômetro e sem a Polaroid. Com a vinda do digital e o LCD, os fotômetros caíram em desuso. Até porque, na tentativa e erro, né, um fotômetro se torna, entre aspas, dispensável. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu esquecer o fotômetro em casa ou se acabar a bateria no meio da sessão, eu tenho meios de fazer a foto. Vai me dar muito mais trabalho, mas eu tenho meios de fazer a foto. Agora, o fotômetro ele é subestimado. Por quê? Porque acredita-se que ele só serve para indicar a quantidade de luz que eu preciso colocar na câmera. Então, eu vou medir aqui, o fotômetro vai me dar f5.6, 1/125, ISO 100, eu vou colocar essa informação na câmera e pronto, eu vou ter uma exposição correta. E o fotômetro, na verdade, ele é uma ferramenta completa de análise da luz. Então, eu consigo determinar a exposição do mesmo jeito que eu determino com a câmera? Sim. Tudo bem, essa é a função mais óbvia. Mas eu consigo avaliar contraste. Eu consigo medir a diferença entre o lado iluminado e o lado sombreado. Eu consigo tirar médias. Ou seja, eu consigo fazer várias medições de várias fontes de luz, eu consigo trabalhar várias fontes de luz ao mesmo tempo e saber exatamente como uma se relaciona com a outra. Eu consigo avaliar a uniformidade, ou seja, eu consigo medir a luz que está incidindo em uma superfície e ver se ela está sendo iluminada uniformemente, ou seja, se ela está recebendo a mesma quantidade de luz por igual em toda a sua superfície. Isso é essencial para circunstâncias como o fundo branco de recorte, por exemplo. E eu posso construir fontes compostas de luz. Então, se eu preciso de uma fonte muito grande, eu posso compor essa fonte de luz com vários flashes. E aí, para compor, para trabalhar com vários flashes, eu preciso controlar a potência de cada um deles individualmente. O fotômetro me permite trabalhar com isso. Ele me permite construir fontes com vários flashes, várias tochas e fazer com que essas fontes sejam perfeitamente uniformes. E eu consigo também fazer uma coisa que é muito interessante, que é balancear a luz ambiente com flash. Então, quando eu estou quando eu estou aproveitando o sol, por exemplo, eu posso colocar um flash em cima, como luz principal, como luz de compensação, como contraluz, e fazer com que eles funcionem adequadamente, determinar o quanto tem de flash e o quanto tem de luz ambiente. Então, uma foto como essas, embora dê para fazer na tentativa e erro, ela se torna extremamente simples quando ela é construída com um fotômetro. Tudo que eu preciso fazer é medir o fundo, trabalhar a luminosidade do fundo, depois trabalhar a luminosidade do flash separadamente. E aí eu uso abertura e velocidade separados para controlar essa luminosidade, para controlar a interação, a divisão entre a luz ambiente e a luz artificial que eu estou introduzindo. Então, na minha opinião, ela é uma ferramenta assim, absolutamente essencial.
Eu não consigo trabalhar da mesma maneira, com a mesma eficiência, sem o fotômetro. Bom, por hoje é só. Se a dica foi útil, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais informações sobre iluminação e sobre outros assuntos. Muito obrigado e até a próxima!